Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro há 8 anos, com especialização internacional em barbearia clássica. E se você caiu nesse vídeo por acaso, não sabe quem eu sou, qual a proposta desse canal, vai lá no meu canal no YouTube, assiste o primeiro vídeo, que lá tem um resumo de toda a ideia de como está funcionando esse canal. Se você já está acompanhando os vídeos, está na sequência de ensino que a gente criou, você viu que o nosso último vídeo foi um corte todo com tesoura, finalizado com um taper fade, com uma finalização um pouco mais clássica, um pouco mais sleek, mais coladinha na cabeça. E já foi proposital fazer de uma forma mais rapidinha a parte do taper. Teve alguns comentários, tanto aqui no YouTube como lá no meu Instagram, pedindo para fazer uma aula sobre o taper fade. Mas, como o vídeo era bem longo, o corte completo ele ficou bem longo, a gente dividiu ele em 3 partes. A primeira parte foi o corte completo, que vocês viram na aula anterior. A aula de hoje vai ser exatamente sobre isso, sobre o taper fade. O que é o taper fade, se você está meio perdido e não sabe sobre o que eu estou falando? É aquela finalização, aquele acabamento do corte em que as costeletas e a nuca fica mais raspada, como se fosse um degradê somente na região da costeleta e na região da nuca, que pode ser encaixado com um corte longo, como vocês viram no vídeo, que era um corte todo a tesoura, ou para um corte curto. Mas a ideia do vídeo de hoje então é especificamente sobre taper fade. A gente vai mostrar como eu criei aquele taper que vocês viram no corte do vídeo anterior, detalhe por detalhe, como eu fiz a graduação, como eu encaixei a parte de máquina com a parte da tesoura, enfim, é detalhe por detalhe para vocês entenderem como usar um taper fade num corte exatamente igual aquele que estava sendo apresentado no vídeo anterior. Então, sem mais enrolação, assiste o vídeo que ele está bem legal, está bem detalhado, vocês vão entender, tenho certeza que vocês vão entender como se faz um taper fade, como que você junta ele com a parte da tesoura, e se ficar alguma dúvida, aquele macete de sempre. Não esquece de deixar aqui nos comentários a tua dúvida ou sugestão para próximos vídeos. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, porque é a forma de você nos ajudar, fazer nosso canal crescer, chegar em mais pessoas, a forma de você retribuir esse conteúdo grátis que a gente está entregando para vocês. Já aproveite e já deixa tua curtida no vídeo e compartilhe ele com outros barbeiros e com outros entusiastas da barbearia. E agora eu vou iniciar o processo do meu taper. Eu vou fazer nesse lado primeiro. Vou fazer primeiro toda a marcação com a máquina, limpeza com a máquina, para depois trabalhar a tesoura de desbaste, tá? Eu vou colocar meu pente aqui, por baixo, e vou abrir ele. Quanto que eu vou abrir desse pente, como que eu vou fazer esse taper? O ângulo do pente vai ser definido basicamente pelo corte que você já fez com a tesoura, nesse caso aqui. Você vai colocar o pente por baixo, vai pegar todo o cabelo da região que você quer cortar. E aí essa parte de cima você vem abrindo até que ela pare de pegar cabelo, ó, as pontinhas pararam de segurar cabelo. É nesse momento que eu passo a minha máquina por aqui e tiro esse cabelo que está para fora do pente. Lembrando que a parte grossa do pente, essa parte que encosta no couro cabeludo, quando eu passo uma máquina zerada em cima dessa região, é a mesma coisa que se eu estivesse passando um pente 1,5. Então eu sei que eu colocando meu pente aqui, pegando o cabelo, puxando para fora, a base dele vai me dar a mesma altura de 1,5. Então depois eu posso criar minha graduação partindo de 1,5 e até essa região não vai criar marca. Então vamos lá, coloca meu pente por baixo, pega o cabelo, puxa ele para fora e vou passar minha máquina zerada aqui por cima. Fiz meu primeiro corte. Ok, eu já limpei todo esse início aqui, ó, todo o começo do corte aqui já está limpo. Agora eu tenho a certeza de que até essa região é 1,5 e dali para cima foi a graduação que eu criei com o pente. Então depois eu vou trabalhar isso aqui com uma tesourinha, fazer um corte, um pente corrido, ou trabalhar com tesoura de desbaste, mas eu já tenho a segurança de vir com um pente 1,5 até essa região sem correr o risco de criar nenhuma marca. É o que eu vou fazer agora. Ó, eu coloco meu pente 1,5 na máquina e eu vou subir até a região em que eu fiz meu clipper overcomb. Quando eu chego na região que o pente antes estava encostado e eu passei a máquina por cima, eu faço um movimentinho e saio puxando para fora. Vamos ver isso aí. Ó, 1,5, máquina fechada, eu vou até aquela região, chegou na mesma região que eu estava com o pente para fazer o clipper, eu puxo para fora. Vou fazer isso em toda essa regiãozinha que eu fiz clipper overcomb aqui. Agora eu venho com o pente 1. O processo de graduação que eu estou fazendo aqui na costeleta, que eu vou fazer posteriormente na nuca, é o mesmo processo de graduação que eu mostro nas aulas de degradê. Então, o processo é sempre o mesmo, a única diferença é que aqui eu tenho
uma região menor para trabalhar. Então, os espaços em que eu vou subir com uma altura de máquina são reduzidos em relação a se eu estivesse fazendo um degradê inteiro na lateral toda do cabelo. Então, se tu ainda não captou, entendeu certinho como é que eu estou fazendo, a lógica é, eu defino uma base com um pente, com a máquina. A partir do momento que eu defino essa base, o final do meu pente máquina é 1,5. Depois que eu passo 1,5, eu vou graduando para baixo. No caso aqui eu vou usar o pente 1, depois o pente meio, depois a máquina sem pente. Enfim, vai sempre de cima para baixo. E os espaços eu sempre respeito. Se eu fiz o clipper, eu venho com 1,5 até onde eu fiz o clipper overcomb. Depois, agora que eu estou com o pente 1, eu vou até um pouquinho antes da região que eu fui com o pente maior. Quando eu trocar de pente, botar um pente menor, eu sempre vou um pouquinho antes do que eu fui com o pente maior. E vai ser sempre isso. A lógica é só, você vai com uma máquina até um pouco antes da região que você já trabalhou com uma máquina maior, e daí não vai ter chance, não vai ter risco de você invadir uma região e criar uma marca. Vou jogando para baixo e a graduação já vai aparecendo automática. Eu não preciso marcar uma linha, depois ter que apagar essa linha, me preocupar até onde eu posso subir para desmarcar essa linha. Porque eu não crio linhas, eu vou só jogando para baixo da forma que eu estou fazendo e não corro o risco de criar uma marcação pesada e depois sofrer para tirar ela. Então já fico com 1,5 até aqui, vou vir com a 1 agora, aberta, que é quase 1,5. Eu vou até bem próximo da região que eu fiz 1,5, puxo para fora, depois eu vou com o pente 1, até um pouquinho antes, puxo para fora, mesma ideia, fazendo sempre um movimentinho em C, essa graduaçãozinha vai aparecer ao natural aqui. Pente 1 aberto agora, vou até a regiãozinha que eu estava trabalhando com 1,5, agora eu fecho, estou com o pente 1 fechado, vou até um pouquinho antes da região que eu estava trabalhando com ele aberto. Já deixei bem limpa essa área. Aqui eu tenho a transição de cabelo para barba. Como que eu posso fazer isso de uma forma simples e que dá um bom resultado? Eu vou com o pente 1 de cima para baixo, ó. Fazendo um movimentinho em C, mas é de cima para baixo. Eu boto lá em cima e vou lá para baixo e puxo para fora. Automaticamente eu já começo a criar uma conexão entre a parte de cabelo e de barba. E aqui no meio do caminho entre as duas, eu vou com o pente 1 aberto ali e vou trabalhando com o cantinho dele para misturar essas duas áreas aqui, ó. Ok, já tem a conexão pronta. Agora eu vou delimitar minha marcação de 0 do taper que eu estou fazendo. Eu já fiz o pente 1,5, já fiz o pente 1, agora eu vou marcar a linha da 0, tá? Eu vou pegar aqui a metade da orelha, aqui tem o lóbulo da orelha aqui, central. Eu vou definir uma marcaçãozinha de 0 aqui. E eu vou apagar essa marca para cima e vou apagar essa marca para baixo, tá? Uma linha bem sutil, não precisa apertar a máquina contra a região que você vai trabalhar. Vem de baixo para cima, cria só aquela linhazinha e daí você cria um degrau de 0 para 1 e daí você começa a apagar isso com o pente meio. Como que a gente vai fazer? Máquina sem pente, lâmina fechada, marcaçãozinha da 0, ó. Somente o peso da própria máquina, não precisa apertar mais, porque quanto mais você apertar na hora de criar uma marcação, mais você vai apertar na hora de tirar. Aí corre o risco de raspar, de arranhar o cliente e tal. Então sempre uma marcação suave, só com o peso da máquina. E agora já tem um degrau de 0 para 1. Para suavizar esse degrau de 0 para 1, não vou tentar logo tirar essa marca. Primeiro eu vou tentar suavizar isso. Vou trabalhar com o pente meio. Coloco meu pente meio. E eu começo passando ele antes da marca, passo pela marca e puxo para fora. Ó. Dessa forma, a marca começa a ficar um pouquinho mais suave. Ela não vai sumir totalmente, mas ela vai ficar suave. Eu abri um pouquinho e eu consigo transitar essa parte aqui de máquina até mais próximo da região que eu passei o pente 1. Então, quanto mais aberto, mais longo pode ser meu movimento. Quanto mais fechado, mais próximo da marcação. Ó, eu já praticamente deixei só uma sombra da onde estava aquela marca de 1 para 0. E aqui para baixo eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o pente 1. Eu vim de cima para baixo para tirar aquele degrauzinho, ó. Se sobrou alguma sombrinha ainda, eu abro um pouquinho o pente
trabalho com mais o cantinho da máquina para misturar essa regiãozinha. Ó. Então, via de regra, como que funciona? Eu crio meu Clipper Overcomb, trabalho com o pente 1,5 e o pente 1 para definir o tom médio, esse tom cinza do degradê, e depois eu faço a marcação da 0. Depois que essa marcação ficar pronta, eu não vou me preocupar em tirar logo ela. Primeiro eu vou suavizar ela com o pente meio, no caso aqui da costeleta, tanto para cima como para baixo, e depois que eu já suavizei, aí sim eu começo a trabalhar com a minha máquina sem pente, com a lâmina totalmente aberta, e eu vou trabalhando em cima da marcação e vou fechando. Cada vez que eu repasso a região, eu fecho um pouquinho minha máquina até que eu olhe ali e já esteja agradável para mim, né? Essa graduação já esteja suficientemente desmarcada. Mas isso aí vai ser muito de gosto. Tem pessoas que gostam de uma graduação um pouco mais sombreada, tem gente que gosta de algo mais espalhado, bem desmarcado, assim, bem suave. É muito de gosto, tá? Só que tem uma regra, quanto mais estreita for a região que você está trabalhando na graduação, maior a chance de ficar marcado, de ficar sombreado, de ter uma marca ali, não é uma marca, mas é uma sombra mais forte. Então, se você for trabalhar, por exemplo, um taper, que é o que eu estou fazendo, ou um low fade, que é mais estreito, saiba que vai ficar mais contraste. A parte escura vai ficar mais próxima da parte clara, porque você tem pouco espaço para graduar. Então, faz uma graduação mais suave, não marca uma região de zero tão grande, porque você tem pouco espaço para desmarcar. Então, faz uma linhazinha pequena para sobrar bastante espaço para você sombrear isso para cima e sombrear isso para baixo, tá? Esse lado está pronto. Esse é o taper que eu vou deixar para a costeleta. Esse lado eu fiz um pouquinho mais pausado, porque eu expliquei detalhe por detalhe. Eu vou repetir o mesmo processo no outro lado, só vou fazer isso de uma forma um pouquinho mais contínua, porque o processo é exatamente o mesmo, tá? Aqui eu venho com o cantinho da máquina. Toda vez que você enxergar um ponto ali que tem uma sombra que está um pouquinho mais escuro, abre a máquina, abre a lâmina da máquina, né? E vai com o cantinho dela só para clarear aquela região específica, como se fosse a pontinha de uma borracha ali, só uma pontinha da borracha, apagando uma região que foi pintada a mais, entendeu? Tá clareando um ponto bem específico. Aí faz isso, você consegue ter um controle maior da região que você está clareando, que você está misturando. Ok? Deixei pronto já essa área, eu já vou deixar totalmente pronto. Eu vou trabalhar uma tesoura agora de desbaste, só que antes eu vou passar aqui uma tesourinha reta por cima. Fazer um pentezinho corrido para tirar o grosso aqui do degrau, que ainda fica, né? Por mais que eu tenha aberto, ele fica um contraste pesado. Então eu vim com o pente e a tesoura reta vem tirando só as pontas, ó. Vem só polindo as pontas. Para começar a misturar melhor esse corte, ó. Ok. Agora eu faço o mesmo processo com a tesoura de desbaste. Venho lá de baixo e vou indo para cima. Aqui eu estou usando uma tesoura dentada em que os dentes estão por cima. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que pensar na lógica do corte, como é que ele vai funcionar. Eu quero trabalhar essa regiãozinha aqui e ir aos poucos trabalhando isso. Então eu vou pensar, a lâmina por baixo facilita isso, porque ela já pega essa região de início quando eu levanto. Essa parte está curta, como se eu tivesse feito um degradê ali. Então, para eu conseguir atingir aquela região de corte, ó, é muito mais fácil quando eu levanto e a minha lâmina de baixo já pega essa área. Se eu fosse trabalhar com uma tesoura em que a lâmina de corte é por cima, a orelha aqui ia me atrapalhar, porque eu tenho que levantar e trabalhar essa regiãozinha para fazer o encaixe. Aí eu tenho que abaixar isso aqui, porque pensa sempre que a lâmina que importa, que vai dar o corte na desbaste, é a lâmina reta. Então, se eu levantar meu cabelinho ali, que está próximo da orelha, eu tenho que empurrar isso ao ponto de que a lâmina de cima corte. Só que eu vou ficar batendo na orelha aqui, eu vou ficar empurrando. Então é muito mais fácil eu trabalhar
com a minha tesourinha de desbaste, quem tem a dentada por cima, levanto aqui e ela já alcança muito mais fácil aquela região. O que não é um problema, ela pode ser essa região aqui, esse trabalho de mistura e região de que você quer misturar uma região com a outra, pode ser feito tanto com a tesoura dentada por cima ou por baixo, porque você vai trabalhar basicamente as pontas do cabelo, você não está trabalhando comprimento de mecha, tá? Então, basicamente você pode trabalhar com a dentada por cima, com a dentada por baixo, porque são só as pontinhas, você está só afinando algumas pontas, misturando melhor uma região com a outra. Agora, se eu quero trabalhar volume e textura do fio, daí sim, daí tem algumas regrinhas. Por exemplo, eu quero cortar esse cabelo e tirar um pouco de volume, melhor com a dentada por cima. Se eu quiser desfiar o cabelo e manter um pouco mais do volume, aí eu posso trabalhar com outra tesoura que a dentada vai ficar por baixo, vou trabalhar mais o desfiado dele e o volume mesmo, a parte de baixo dele vai ficar preservada, beleza? Vou só terminar de polir aqui essa regiãozinha com a tesoura de desbaste. Essa região aqui da orelha, para cortes, quando eu faço esse tipo de taperzinho aqui no início, na costeleta, eu gosto de não mexer muito. Eu gosto de deixar isso aqui bem preenchido, com o cabelo bem cheio, e depois só fazer o acabamento, porque vai dar mais destaque ainda para essa região que eu estou fazendo aqui e para a região que eu estou fazendo na nuca, porque vai ficar um tom claro, aí vai ficar um tom escuro, bem definido, com acabamento, e de novo um tom claro lá embaixo. Vai dar mais destaque ainda para o que eu já fiz na costeleta e na nuca lá, tá? Então terminei da minha polida aqui na frente. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado e vou deixar a nuca por último, tá? Máquina, abrindo, o pente, desculpa, abrindo, máquina sobre o pente e faz a graduaçãozinha. Ó, encosta o pente aqui, abre ele e máquina zerada em cima. No mesmo sentido que a gente fez do outro lado, a gente está definindo aqui até onde a gente pode subir com a máquina. Toda vez que a gente passa o pente, faz o clipper overcomb, a gente define até onde o meu pente 1,5 pode subir, tá? Pente 1,5 e eu vou jogar ele até a regiãozinha que eu trabalhei o clipper overcomb, que é aqui assim, ó. Pente 1,5, sobe até ali e puxa para fora. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, logo após o pente 1,5, a gente vem com o pente 1 levemente aberto e faz a mesma regra. Quando ele chega na região que eu já tinha trabalhado com o pente 1,5, eu puxo para fora. Ó. E para baixo, aquele movimentinho em C para misturar a parte da barba. Mesmo processo que eu fiz do outro lado, marcação da zero. A partir do momento que eu começo a trabalhar com a zero e com a meio, eu gosto de usar essa escovinha que ela me dá um pouco mais de limpeza na região que eu vou trabalhar. Ó, marcaçãozinha da zero. Depois disso, pentezinho meio. Não é para tirar a marca, é para suavizar ela e depois ficar fácil de tirar com a máquina sem pente, tá? Mesma coisa, quanto mais aberto, mais longo pode ser esse movimento, mais eu posso entrar para dentro da marca e quanto mais fechada a máquina tiver, mais próximo da região que tem o degrau eu preciso trabalhar, porque senão eu vou subir um degrau maior ali para cima, tá? Movimento suave, não aperta muito a máquina. Sempre trabalha só com o peso da própria máquina. Desde o momento que você faz o clipper até o momento que você marca zero, passando por esse momento em que a gente está suavizando a marca com o pente meio, você sempre vai trabalhar só o peso da máquina. Quanto mais suave for o processo que você fizer aqui, menos chance você tem de invadir uma região, de marcar ou do processo ficar atrapalhado ali.
Ok, já suavizou bastante, agora eu venho com a minha máquina sem pente, terminando de desmarcar, de apagar a marcação mesmo que tinha sido criada. Vou pegar meu pente meio aqui, fazer uma gradaçãozinha para baixo na barba, igual eu fiz do outro lado. E a gente confere de frente se os dois lados estão harmônicos. E repetimos o mesmo processo que eu fiz do outro lado, de trabalhar agora com a minha tesoura reta, para dar alinhada ali na região de transição entre a máquina e a região que foi trabalhada com corte com tesoura. E depois com a tesourinha de desbaste, para terminar de fazer a mistura. Ó, coloca o pente, no mesmo sentido em que o clipper overcomb foi passado, conforme você vai levantando, você vai cortando. Só as pontinhas, só para terminar de alinhar. Ok? E agora tesoura de desbaste, para terminar de fazer essa mistura. Deixa eu passar para o outro lado aqui. Mesma ideia, ó. Levanta o cabelo com o pente e com as pontas da tesoura. Deixa eu trocar minha tesoura, pegar outra. Já com as pontas da tesoura, a gente vem polindo a região em que o cabelo cortado com tesoura cai e encontra a região do cabelo que foi cortado com a máquina. Ó. E lá de baixo, só as pontinhas. Ó. Percebe? Ó, meu pente vai começar lá na região onde eu fiz o clipper overcomb ali, fiz a graduaçãozinha, e ele vai aos poucos empurrando o cabelo. Ó. O cabelo vem andando por dentro do pente e depois ele vai sendo solto. Ó. E automaticamente, quando eu vou empurrando, ele vai pegando maior quantidade de cabelo e vai soltando, vai pegando e vai soltando. O que eu corto desse cabelo? Eu corto só as pontinhas, que é só para trabalhar melhor essa mistura de máquina para tesoura e de todo o encaixe dessa região de tesoura. Ó, pego lá embaixo e venho com a pontinha da minha tesoura. Ó. Cada vez eu vou empurrando e minha tesoura vem cortando as pontas. Ó. Eu vou empurrando e minha tesoura vai cortando as pontas. Quando eu chego aqui em cima dessa região da aresta, eu não quero encurtar essa região, porque foi exatamente o corte com tesoura que eu fiz com o ângulo aberto, foi proposital para preservar isso. Então eu vou empurrar para fora esse pente, ó. Venho saindo e cortei totalmente o cabelo. E dessa forma eu fiz o quê? Eu fiz o encaixe, ó. Já está uma transição muito mais harmônica de máquina para tesoura e eu não comprometi minha aresta fazendo isso. Posso trabalhar com a ponta da tesoura aqui, ó, em pontos bem específicos. Aí vai ser muito de feeling, de olhar de vocês mesmos. Vocês vão olhar e vão ver que tem um pontinho ali que está me incomodando. Vai com a pontinha da tesoura ou vai com o cantinho da máquina, naquela região específica. Outra técnica legal de ser usada quando o cabelo está um pouquinho mais espaçado e você tem medo de trabalhar com a lâmina inteira cortando, vai com a pontinha da tesoura e corta só a região que você está achando muito escura. Ó. Ele vai abrir, vai clarear um pouquinho aquela área e vai dar uma mistura melhor. Quanto mais pontual for, mais você consegue trabalhar na especificidade daquela região, tá? Isso aqui para mim já está legal, essa mistura aqui do taper que eu fiz desse lado. Agora eu vou fazer um taperzinho na nuca e depois eu venho fazendo acabamento em todo o corte, tá? Aqui na nuca, como é que a gente vai proceder? Mesmo processo que a gente fez lá no início, dos dois lados, a gente vai fazer aqui atrás. A gente vai definir um ponto central aqui de máquina, vai passar aqui com o clipper overcomb, vai vir para a direita, vai para a esquerda. Depois a gente gradua da mesma forma, 1,5, marcaçãozinha da 0, meio suaviza a marcação e depois a máquina sem pente termina de tirar a marca. Vamos fazer o mesmo processo então. Vamos começar aqui bem na região central. Minha máquina zerada, botar o pente aqui.
bem no meio, e aí eu faço uma linha central. Lembra sempre, você coloca o pente e abre isso até o ponto em que essas pontas do pente não peguem mais cabelo. A base fica bem encostada. Se você quer algo mais com mais contraste, você abre mais isso aqui e fica mais na diagonal. Você vai trabalhar de uma forma mais pesada. O cabelo que está com a tesoura fica mais pesado e cria um pouco mais de contraste. Se você quer algo mais suave, você abre um pouquinho menos. Aí você ganha mais espaço aqui, mais área de taper. A diferença basicamente é essa. Se você quer um taper mais suave, abre um pouquinho menos. Se você quer um taper mais marcado, sobe um pouquinho mais as costas dele e abre um pouquinho mais ele. Aí vai ficar um contraste um pouquinho mais pesado. Beleza? Eu vou fazer um meio termo aqui, tá? Fiz a região central. Depois que eu fiz a região central, eu já tenho minha referência para ir tanto para a esquerda quanto para a direita. Mesma forma como eu faço a barba lá, tá? Quando eu vou definir a linha de barba do pescoço, eu defino a minha linha central. Dessa linha central, eu puxo para um lado e puxo para o outro. É a mesma coisa, a diferença aqui é que eu não estou criando uma marca, eu estou criando uma linha de base, tá? Então eu fiz o meio, agora eu vou migrar aqui para a esquerda, ó. Vem de novo por baixo e, usando a referência do meio, eu empurro isso para o lado, ó. Se você ainda não tem a segurança de fazer esse clipper overcomb aqui por cima do pente, o que eu te indico? Estudar muito a aula em que a gente passa dos fundamentos. Fala de corte com tesoura, fala de clipper, é a aula de fundamentos. Para você entender exatamente como que se treina para chegar nessa facilidade, nessa segurança de botar o pente aqui embaixo, passar a máquina aqui em cima e ter a certeza de que você não está tirando a mais, que você não vai fazer um buraco. Então é bem importante entender esse fundamento, entender todas as técnicas. Mas de forma geral, não tem muita magia não. Tudo que você não consegue fazer, você só vai conseguir fazer treinando. Então tem que pegar modelo, tem que treinar, tem que fazer 1, 2, 3, até que isso aqui comece a se tornar automático. Você não precisa pensar em como executar, você já sabe, é automático. Tua mão já está treinada para fazer aquilo de forma automática. Então terminei de fazer meu clipper aqui. Vou de novo, sigo o mesmo processo que eu fiz lá nas têmporas, lá na região da costeleta. Pente 1,5, pente 1, marcação da 0, pente meio para tirar a marcação, para suavizar a marcação da 0 e máquina sem pente para tirar a marca. Pente 1,5, chegou na região do clipper, puxa para fora, movimentinho em C. Ó. Trabalhando com o meu pente 1,5 até a região que eu fiz a marcação e vou puxando isso para fora, ó. Uma coisa bem importante que eu não vejo muita gente falar, mas que é um detalhe, basicamente é o que vai diferenciar se o teu degradê vai ser mais marcado ou não. Esse movimento que eu estou fazendo, qualquer um dos movimentos que a gente faz, quanto mais rápido, mais automático, mais natural ele for, menos chance você tem de marcar. Ou seja, se eu me preocupar muito em fazer o movimento certinho, vir aqui com a mão meio travada, meio dura, rígida, e fazer isso devagar para ter certeza que esse movimento vai ficar perfeito, na verdade eu estou comprometendo ele. Porque o movimento ele só vai ficar bom se ele for natural, se ele for leve, se ele for solto. Quanto mais rígido, mais lento e mais parado for, maior a chance de eu criar marca. Porque quando eu vou com a mão devagar, assim, fazendo um movimento lento, eu não percebo, mas eu crio linhas, eu vou e paro, e aí eu giro e paro, eu giro e paro. Eu não faço aquele movimento em C rápido. Então, na verdade, eu estou comprometendo. Eu acho que eu estou sendo perfeccionista em fazer um movimentinho lento, que vai ficar bom, mas na verdade eu estou comprometendo a lógica desse movimento, que é exatamente ele ser rápido, natural, leve e solto. Então, quanto mais rápido, natural, leve, solto e preciso esse movimento em C for, menos chance você tem de criar uma marca, de criar um degrau ou de errar o próprio corte. Então, treina ao ponto de que isso aqui fique automático. Teu pulso, tua mão, todo o movimento de corte já vai acontecer ao natural e o resultado também vai ser mais natural, vai ser mais bonito, vai ser mais limpo, tá? Fiz 1,5, vou repetir agora o mesmo processo, o mesmo movimento, com o mesmo sentido, com o meu pente 1. Sempre, primeiro pente 1 aberto, repasso ali,
Percebe que é um movimento bem natural, bem leve. Quanto mais leve ele for, mais natural, mais limpo isso aqui vai ficar. E agora, pente 1 fechado, repetindo o mesmo movimento de novo. Baixa um pouquinho, mano. Aí. Ok, agora eu vou criar minha marcação da 0. Seguindo mais uma vez a mesma lógica. Só vou passar um arzinho antes. E como agora a gente começa a trabalhar com... Como a gente começa a trabalhar agora com uma altura mais raspada de máquina, mais próxima da pele, é importante a gente limpar para visualizar bem o que a gente está fazendo. Não ficar nenhuma falha ali que, na verdade, é só um excesso de cabelo que já foi cortado e vai ficar confundindo. Então vou limpar bem aqui e vou criar minha marcação da 0. Aonde marcar 0? Eu uso como referência a região onde o cabelo para de estar totalmente preenchido. Ó, até aqui a gente tem cabelo em todas as áreas, né? Tudo tem cabelo. Daqui para baixo, percebe que aqui tem excesso crescendo, aqui também tem excesso crescendo, mas essa região já não tem tanto cabelo. Então, para mim, essa região aqui é onde termina o cabelo dele. Tudo que está dali para baixo é excesso, é acabamento que eu tenho que limpar. Então, é aqui que eu vou usar como referência para criar a marcação da 0. Ó. Criei a marcação da 0 aqui no meio, eu vou jogar ela para um lado e vou jogar para o outro. E vou fazer exatamente como eu fiz nas costeletas, passar um pente e meio para suavizar e depois a máquina sem pente para tirar a marca. Eu faço para um lado, repito a mesma lógica para o outro. Ó. Ok. E agora, com o pente e meio, eu começo a suavizar. Um detalhe que você tem que ter cuidado. O sentido em que o fio do cabelo está nascendo. Percebe? Ó, o cabelo dele aqui nasce para esse sentido aqui. Ó. Ele nasce nesse sentido, mas para fora, aqui, para o lado, para o sentido da orelha. Daí ele nasce para baixo, aqui no meio, e nesse outro lado ele nasce de novo para fora. Então, quando eu for trabalhar a minha máquina aqui, eu não posso trabalhar toda essa linha de baixo para cima, porque ela vai cortar uma quantidade aqui nessa região que o cabelo nasce de cima para baixo. Já nessa área aqui ela vai cortar uma outra quantidade, ela não vai tirar tanto, porque eu estou botando a máquina de baixo para cima, mas o cabelo está nascendo do centro para a direita. Então eu tenho que passar a máquina levemente inclinada para o sentido em que ele está nascendo. Dessa forma eu tiro sempre a mesma quantidade de cabelo. Então sempre buscar que a máquina passe no sentido contrário ao fio. Então aqui de cima para baixo, aqui da esquerda para a direita e aqui da direita para a esquerda, beleza? Vou começar aqui no meio, ó. Vou botar mais para cá, aí, de baixo para cima. E conforme eu vou indo para o lado aqui, eu vou trabalhando mais o cantinho da máquina de fora para dentro, ó. Sempre observa isso, em que sentido o cabelo está nascendo, que aí o sentido que você vai passar a máquina tem que ser exatamente o contrário para ter mais precisão na hora do corte, tá? Aqui no lado contrário segue a mesma lógica. E aí me sobra só a região da marcação mesmo, para suavizar com a máquina, sem o pente. Primeiro a máquina levemente aberta, trabalhando só a regiãozinha ali onde está a marca. Ó.
E aí eu vou fechando, cada vez que eu fecho, esse movimentinho fica mais curto. Toda vez que a máquina estiver mais fechada, eu restringo o movimento e deixo ele bem próximo, bem justo à região em que tem uma marca ali. Agora eu abri bem ele de novo, estou fazendo um movimentinho um pouquinho mais longo. Vou voltar no meu pente meio, porque eu identifiquei aqui alguns pontinhos que eu posso trabalhar com o cantinho, para clarear um pouquinho mais. E ok, para mim está pronto. Agora eu vou só tirar esse degrau. Uma forma bem fácil de fazer isso, claro, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas que é uma forma prática e fácil de você já diminuir esse degrau e depois partir para a parte de tesoura, é usar a própria máquina para fazer, igual a gente fez na barba ali, uma graduaçãozinha leve e tirar esse degrau. Que trabalhar com a máquina a partir do pente 3, 2 aberto, enfim, e você vai passar ela de cima para baixo aqui, ó, só na regiãozinha onde tem o degrau. Ela já vai suavizar isso. Só que você tem que ter muito cuidado para você não começar isso muito alto, né? Porque você vai comprometer todo o corte que você já preservou com a tesoura. Então é só na regiãozinha do degrau mesmo, ó. Faz um movimentinho bem leve na região onde você tem esse degrauzinho, ó. Vai bem leve com a máquina, não aperta muito ela. Só passa ela bem por cima de onde tem esse degrau. Já começa a ficar mais sutil no sentido contrário, ó. Você não vem de baixo para cima, você vem de cima para baixo. Já diminui bastante do degrau que tinha ali. E agora eu volto para aquele mesmo processo de corte com pente e com tesoura. Vou pegar meu pente, minha tesoura reta, vou de baixo para cima, fazendo o mesmo movimento que eu fiz da outra vez lá na costeleta, ó. Eu venho tirando só o que está sobrando. Vem aqui de baixo para cima. Venho levantando. E vai bem só as pontinhas, tá? Para polir aquele degrauzinho que estava aparecendo ali. Ok, o meu polimento basicamente já está pronto. Agora eu vou repetir o mesmo processo da tesoura de desbaste nessa regiãozinha aqui da nuca. Eu não quero comprometer muito do volume, eu quero só fazer a graduação, então vou trabalhar agora com uma tesoura de desbaste com os dentes por baixo, tá? Porque a minha ideia é desfiar realmente essa região, desfiar a parte de cima ali que está caindo na região que foi feita o Clipper Overcomb. E vai bem aos poucos, tá? Vou voltar agora com a minha tesourinha com o dente por cima, para trabalhar mais a basezinha lá, mais a parte de dentro dessa mecha. Eu já desfiei ela aqui por cima, para tirar o degrau que tinha. Agora eu vou misturar ela lá de baixo para cima, com a minha tesoura com o dente por cima. Não existe uma tesoura melhor ou pior quando se trata de tesoura dentada, tá? A gente tem que entender o que eu quero, qual a minha intenção com a tesoura. Se eu quero desfiar, eu quero misturar, eu quero tirar volume, eu quero fazer encaixe, eu quero fazer textura. Tudo isso o quão melhor essa tesoura vai ser depende para que função você quer empregar ela, tá?
Então não é porque a tesoura é com dente por cima ou por baixo que ela é melhor ou pior. Ela é específica para alguma coisa que a outra sofre um pouquinho mais para fazer. Trabalho mais com as pontinhas aqui. Estou afinando e misturando essa regiãozinha que eu fiz o taper aqui na nuca, tá? Aqui do outro lado está um pouquinho mais pesado, então eu vou trabalhar um pouquinho mais. Mais com a ponta dela, ó. Aqui a parte fina do meu pente vai facilitar um pouquinho mais. Ok. Basicamente, meu taper está pronto, meu corte das laterais está pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer todo o corte do topo, encaixar e tudo mais, e deixar por último o acabamento. Quando eu terminar de fazer o acabamento, o corte vai estar pronto. Então é isso, esse foi o nosso vídeo sobre taper fade. Como vocês puderam perceber, ele segue a mesma lógica daquela aula que eu mostrei, o processo de graduação, como criar uma graduação. A única diferença é que ele é restrito a um espaço de cabelo um pouquinho menor, mas o processo é o mesmo, é criar a linha de base com clipper overcomb e fazer a graduaçãozinha começando da maior para menor, deixando a linha da zero e suavizando até assumir a marca. Então se ficou alguma dúvida ou se vocês querem que eu faça um vídeo específico sobre alguma outra técnica referente ao corte que a gente já mostrou no vídeo anterior, deixa aqui nos comentários. Se teve uma dúvida sobre o vídeo de hoje também, deixa aqui nos comentários. Tem uma sugestão para próximos vídeos, deixa aqui no comentário. Os comentários de vocês são uma crítica construtiva para que a gente consiga melhorar a qualidade da entrega de conteúdo aqui do nosso canal e também uma sugestão para próximos conteúdos. Então aguardo vocês na próxima terça-feira. Nosso próximo vídeo vai ser também sobre esse corte, só que ele vai ser específico sobre finalização. Então se você tem dificuldade para finalizar cabelos, uma finalização com um aspecto mais clássico, mais old school, o próximo vídeo é feito para você. Te aguardo na próxima terça, um abraço e até mais.